Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Louvado seja Deus. Ele está na casa do Senhor, revendo os irmãos. Pastor, falando sobre o setor H, esse mês, né? Pastor, nós faz um ano que fomos para lá, não é? A glória de Deus, como passa rápido, né, irmãos? Como o tempo voa, né? O tempo está voando. Obrigado, irmão Sérgio. Mas feliz de estar nas quintas-feiras, assim, quando dá certo, estou aqui e de estar hoje trazendo a palavra, né? Com a oportunidade de trazer a palavra. Eu peço aos irmãos que abram na carta de Efésios, por favor, no capítulo 3. Obrigado. Carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 3, a partir do versículo 14. Nós vamos ler do 14 ao 21. À medida que você for encontrando, digo amém. Amém. Vamos para a leitura da palavra. Diz assim: por essa razão dobro meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo Espírito Santo, pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. E assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. A Ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado a Deus por estarmos aqui nessa noite. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor abra o nosso entendimento para a compreensão da palavra e que sejamos, Pai, edificados mais uma vez pelo Teu Espírito Santo. Assim te oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aplauda o Senhor, igreja. Glórias a Deus. Meus queridos, a igreja em Éfeso, ela se tornou uma igreja importantíssima. Em Atos dos Apóstolos, dentro das igrejas que foram as primeiras fundamentadas, 3 dessas igrejas elas se destacam. A primeira igreja é a igreja de Jerusalém, que é a igreja mãe, de onde se fundou e de onde foi enviado vários apóstolos, de onde saíram os apóstolos. É a igreja onde ficava parte da liderança, e onde se tomavam as grandes decisões doutrinárias. A segunda é a Antioquia da Síria, que foi uma igreja incrivelmente missionária, onde os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez. Foi a Antioquia da Síria. E a terceira igreja é a igreja em Éfeso. Foi uma igreja que sobrepujou todas essas outras. A igreja que cresceu, se expandiu, abrindo igrejas por todas as localidades. Uma igreja enorme, uma igreja que foi uma bênção para o Senhor. E Paulo escreve a esta igreja, Paulo escreve esta carta, uma igreja abençoada, uma igreja onde teve vários pastores, homens de Deus, servos de Deus. E Paulo escreve esta carta, irmãos. E dentro desta carta há 2 orações que Paulo faz para o Senhor, intercedendo
os Efésios. A primeira oração, irmãos, está no capítulo 1, no capítulo do versículo 15 ao 23, e é uma oração por esclarecimento. Nós precisamos clamar ao Senhor, irmãos, para sermos iluminados, para entendermos da sua palavra, entendermos a respeito dele, entendermos quem é o Senhor, como ele se revela e o que nós vamos fazer depois de entender sobre o Senhor. É onde nós vamos aprender, conhecer sobre o Pai. Isso é importantíssimo para nós. Quem nós estamos servindo? Quem nós estamos adorando? Quem é o nosso Deus? Se eu sei quem é o meu Deus, a minha vida muda. Se eu sei quem é o meu Deus, a minha vida é transformada. Se eu sei quem é o meu Deus, eu não ando com medo, eu não ando ansioso, eu ando com fé. Amém? Conhecer o Senhor, aprender sobre o Senhor, é a primeira oração que o apóstolo faz a Deus para a igreja, em favor da igreja. Nós precisamos conhecer sobre Deus. Em Oséias, capítulo 4 e 6, diz que o povo padece por falta de quê? Conhecimento. Conhecimento a respeito de Deus. Conhecimento a respeito daquilo que o Senhor deseja para nós. Quantas das vezes, irmãos, padecemos por não conhecer a palavra, por não conhecer qual é a vontade do Senhor, por não entender e discernir no dia a dia o que fazer em relação ao Senhor. Olha, às vezes nós agravamos coisas que não era para se agravar, porque nos falta o conhecimento. Então a primeira coisa que Paulo fala é sobre esse conhecimento. E esse conhecimento, ele não é apenas teórico sobre Deus. Não é apenas conhecer a palavra em si, mas o que significa eu ser um cristão. O que significa eu conhecer a Deus e servir a Deus. Não é apenas eu conhecer o que o livro diz, mas o que significa o que o livro está dizendo. Como isso se aplica à minha vida, o que esse livro está dizendo. Esse livro é a palavra de Deus, ele não é qualquer coisa, amém? Ele não é qualquer coisa, é o livro mais importante da humanidade. O mundo inteiro, nós devemos devotar nossa vida a este livro e a este Senhor. Então essa é a primeira oração de Paulo, irmãos. Mas a segunda oração, que é a que nós vamos tirar mais tempo para ver hoje, Paulo pede por outra coisa. Porque não apenas nós devemos conhecer o Senhor, que é muito importante, é o primeiro passo, mas o que vamos fazer com esse conhecimento? O que nós vamos fazer? O que esse conhecimento vai mudar na minha vida? Como que eu vou servir a este Deus? E para servir a este Deus, para andar com esse Deus, nós precisamos de uma coisa, irmãos. Nós precisamos de poder. Nós precisamos de poder. Amém? Precisamos de poder. E esse poder não vem da nossa vontade. Esse poder não vem da nossa inteligência. Esse poder não vem do nosso fruto, da nossa habilidade. Esse poder vem do Espírito Santo. E como nós vamos encontrar esse poder que vem do Espírito Santo? Como que eu alcanço esse poder que não depende da minha habilidade, mas depende do Espírito derramado sobre cada um de nós? Como nós vamos conviver com isso? E é isso que nós vamos ver hoje através daquilo que Paulo escreveu. Amém? Acompanhe comigo aí verso a verso. Primeiramente, meus irmãos, verso 14 diz assim: por essa razão dobro meus joelhos perante o Pai. A primeira coisa, meus irmãos, para termos poder é reverência, é humildade diante do Senhor. Primeira coisa que nós devemos ter é reverência, a postura. Olha a postura de Paulo: eu me dobro de joelhos perante quem? Perante o Pai. Oração, devoção, reverência diante do Senhor. Aqui, meus irmãos, Paulo demonstra a grandiosidade dessa necessidade, aquilo que Paulo vai pedir ao Senhor. Senhor, eu não estou pedindo qualquer coisa, eu não estou pedindo coisas supérfluas, eu vou pedir algo sério, e eu me coloco de joelhos para isso. O que é que você tem colocado de joelhos diante do Senhor?
é que você tem pedido ao Senhor, é que você tem clamado ao Senhor. É de tamanha importância que você dobra os seus joelhos, que você se curva diante da presença de Deus e clama a Ele. Amém? O que você tem clamado do Senhor? Meus irmãos, o que Paulo está demonstrando é que ele confia no Senhor e na força do poder do Senhor. Há uma frase, sempre repito, já deve ter falado aqui, que diz: quando o homem trabalha, o homem trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. Amém? Quando o homem trabalha, o homem trabalha. Mas quando o homem ora, Deus trabalha. Pense nisso, irmãos. Ore ao Senhor com esse entendimento. O que nós podemos fazer, nós devemos orar. Mas o que Deus pode fazer, deixa com Deus, irmãos. Deixa que o Senhor faz. Não toma a dianteira do Senhor. Não toma a frente do Senhor. Você não é tão esperto como você acha que é, queridos. Você precisa de Deus. Amém? Você precisa do Senhor. E você precisa do poder que está no Senhor Jesus. Amém? Paulo se coloca de joelho. Versículo 15. Por essa razão dobro meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Paulo está motivado, irmãos, para orar. Paulo está alegre para orar. Oh, Jesus. Motivação para orar. Glórias a Deus. As irmãs da intercessão têm, alguns irmãos têm. A gente sempre nós estamos tão motivados para orar, amém? Nem sempre nós estamos alegres, saltitantes para a oração. Nem sempre nós estamos tão dispostos para orar. Mas Paulo entende essa necessidade daquilo que ele vai pedir, daquilo que ele vai clamar, daquilo que ele vai buscar diante do Senhor. E ele está motivado, ele está alegre, ele está confiante. E por quê? Pelo quê, meus irmãos? Uma das coisas, meus irmãos, das muitas coisas que tem atentado o povo de Deus, uma das coisas é o desânimo. É ou não é verdade? O desânimo tem pego muitos crentes. O desânimo tem atentado muitos crentes. Infelizmente, o desânimo tem vencido muitas batalhas contra os crentes. O povo anda desanimado. O povo anda cabisbaixo. O povo anda pensando somente em si, sem força para ajudar, sem força para auxiliar, sem força para trabalhar para Deus. Não, eu não tenho tempo. E o tempo que eu tenho é para as minhas coisas. Glória a Deus. Mas Paulo está motivado. Paulo está alegre. Paulo vai orar. Paulo vai pedir. Paulo vai clamar para ele faça alguma coisa. Paulo está motivado, irmãos. E olha como é que Paulo está. Nós sabemos onde Paulo está. Paulo, onde está aqui, escrevendo esta carta, Paulo está preso. Né? Esta é uma das cartas da prisão de Paulo, a primeira prisão. Paulo escreve aos Filipenses, aos Colossenses, escreve Filemão e escreve Efésios. Paulo está preso. Paulo está trancafiado, mas ele está alegre. Ele está motivado para trabalhar. Ele está contente com o que o Senhor está fazendo. E isso alegra o nome do Senhor. Isso alegra o coração de Paulo. Meus irmãos, entendam que Paulo pode estar preso, mas o poder de Cristo não está preso. Mas a ação do Senhor não está presa. Mas o poder que alcança as vidas, que transforma as vidas, não está preso junto com Paulo, irmãos. Isso também me alegra, porque eu sou incapaz, porque eu sou dependente, porque às vezes eu não consigo, mas louvado seja o nome do Senhor, que nós servimos a um Deus que consegue. Nós servimos um Deus que tem poder. Nós servimos a um Deus que alcança quando nós não alcançamos. De um Deus que faz quando a gente não pode fazer. De um Deus que vai quando a gente não pode ir. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. E isso alegra o coração de Paulo. Louvado seja Deus. Paulo está preso, enclausurado. Mas o Evangelho não está. Ele escreve aos Romanos dizendo que o Evangelho é o poder de Deus para todo que nele crê. Se você crê no Evangelho, você crê em algo poderoso, irmãos. Você crê em algo que tem poder. Você crê em algo que não há barreiras que possam impedir. Você crê em algo que não está
preso, que não pode ser trancafiado. Você crê em algo que é poderoso. Louvado seja Deus. Enquanto Paulo está preso, irmãos, o Senhor continua trabalhando. Enquanto Paulo está preso, o Senhor continua salvando, continua libertando, continua purificando, continua colocando mais e mais vidas ao seu reino, continua acrescentando mais e mais apóstolos, mais e mais discípulos no seu reino. Enquanto nós estamos aqui, o Senhor tem salvado vidas. Enquanto nós estamos aqui adorando, isso é louvado, o Senhor está salvando vidas, irmãos. O Senhor não para de trabalhar. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Deus. Os homens prenderam Paulo, prenderam o homem, mas eles não podem prender Deus. Os homens tentam negar o Senhor, os homens tentam rebaixar o nome do Senhor, mas o nosso Deus é o Deus Altíssimo, é o Deus Poderoso, é o Deus Santo e Eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Para reforçar isso, Paulo escreve aos Filipenses, Filipenses 1,12, por favor, coloca aí para a gente ler. Filipenses capítulo 1, versículo 12, que diz: era ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. O que aconteceu com Paulo? Paulo foi preso, Paulo já foi açoitado, Paulo já foi apedrejado, Paulo já foi escorraçado, Paulo já foi denegrido, Paulo já foi caluniado, Paulo já sofreu naufrágio, Paulo já foi traído, mas tudo tem acontecido, tem feito para que contribua para o avanço do Evangelho. Eu sei que você chegou aqui hoje, irmão, mas você está desanimado. Eu vim apresentar esse Deus que pode fazer todas as coisas. Amém? Glórias a Deus. Confie em Deus, irmãos. Ele está trabalhando, Ele está realizando os seus milagres. Aleluia. Paulo vai orar. Paulo se coloca de joelhos. Paulo confia naquilo que ele vai orar. E Paulo pede, Paulo ora. Amém? Paulo vai orar e ele ora. E nós temos a oração a partir do versículo 16. Olha aí. Paulo vai orar, meus irmãos, por fortalecimento. Paulo vai orar por poder. Precisamos de poder. Necessitamos de poder, irmãos. Eu ainda peguei um pouquinho, 12 anos atrás, 13 anos atrás, quando o Senhor me chamou e me converteu. Pessoas oravam por poder, clamavam por poder, pediam por poder, buscavam por poder do Espírito. Senhor, me fortalece. Senhor, eu preciso de poder. E nós precisamos disso. E Paulo vai orar. Paulo vai orar, diz o seguinte: para que, segundo as riquezas da sua glória. E o que é a glória de Deus, irmãos? Oh, glória a Deus. O que é a glória de Deus? Nós falamos muito sobre a glória de Deus. Cantamos, nos alegramos, buscamos a glória de Deus. E o que é a glória de Deus? A glória de Deus nós podemos explicar, meus irmãos, como vamos pensar nos atributos de Deus, as qualidades de Deus, naquilo que Ele única e naquilo que é incomunicável. Deus é todo-poderoso. Deus é santo, Deus é onipresente, onipotente, Deus é onisciente, Deus conhece todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas. Esses são os atributos de Deus. A glória de Deus é a forma em que o conjunto desses atributos estão sendo derramadas sobre nós. A glória de Deus. Por isso que disse que nós não podemos resistir a essa glória de Deus. Onde os atributos do Senhor, tudo que Ele é, tudo que Ele possui, é derramado sobre o seu povo. É a glória de Deus sendo derramada. Paulo está orando para que essa glória seja, segundo essa glória, Ele use tudo isso em favor da sua igreja, em favor do seu povo. Ó Deus, olha para mim, vira para mim com tudo que o Senhor é e atende o meu clamor. Você pode orar, irmãos, você pode buscar, você pode clamar ao Senhor, porque Ele escuta, porque Ele tem poder e a sua glória pode ser derramada sobre a sua vida. Louvado seja Deus. Mas olha mais, Paulo fala que, segundo a riqueza da glória, vos conceda que sejais interiormente, amém?
Está assim na sua Bíblia? Interiormente. As preocupações, irmãos, elas não são mais externas. As preocupações, elas não são mais aquilo que os nossos olhos veem. As preocupações de um crente que anda com o Senhor, que tem intimidade com o Senhor, ela vai além daquilo que é supérfluo, aquilo que é passageiro, daquilo que é momentâneo. O crente busca por algo que é eterno. O crente busca algo que não vai perecer. O crente busca algo que não vai corroer, que o tempo não vai consumir. O crente busca algo que é eterno, que o Senhor guardou. É a coroa da vitória. É ver o Senhor face a face. É estar com o Senhor naquele dia. O crente busca estar com o Senhor na eternidade. É isso que o crente busca. Eu sei que o mundo tem nos ofuscado muito, irmãos. E nós somos tentados diariamente a isso. A buscar coisas e mais coisas. E nós somos empurrados com a velocidade em que o mundo age. E nós temos que pagar nossas contas. E nós temos que criar os nossos filhos. E nós temos que cuidar das nossas casas. E tudo isso vai fazendo com que o povo de Deus esqueça de olhar muitas vezes para aquilo que é eterno. E aí olhamos apenas aquilo na correria do dia, as coisas que se passam e que se vão um dia. Mas nós precisamos lutar tendo o poder do Senhor para olhar para as coisas do alto e buscar as coisas do alto. Não deixar que o inimigo nos segue nessa correria. Não deixar que a rotina do dia não nos segue para aquilo que vem passando. E o Senhor está alertando o seu povo para nós olharmos e desfrutarmos da beleza do Senhor durante o nosso dia. Então Paulo ora para que o povo seja interiormente o quê? Fortalecidos com o poder pelo seu Espírito. Paulo finalmente pede por fortalecimento. Paulo pede por força. Paulo pede por poder. E nós precisamos de poder. Amém, irmãos? Por que nós precisamos de poder? Porque nós somos fracos. Me perdoe dizer isso. Somos fracos, somos frágeis. Somos suscetíveis. Somos, às vezes, uma gangorra de sentimentos que uma hora estamos bem, outra hora estamos mal. Somos suscetíveis, muitas vezes, a coisas que nós não esperamos viver. Precisamos do poder do Senhor. Precisamos do poder do Espírito Santo. Precisamos estar fortalecidos, porque nós somos fracos, somos frágeis. Segundo, porque o inimigo é astuto. Amém? Isso a gente escuta desde que a gente começa a entrar dentro de igreja. O inimigo é sagaz. O inimigo é astuto. E é verdade. Ele sabe onde pegar. Ele sabe onde jogar a flecha. Ele sabe onde lançar o dardo. Ele sabe onde você vai se irritar. Ele sabe onde você vai pecar. Ele sabe onde você pode cair. Ele é astuto. Nós precisamos desse poder do Senhor. É que a gente observe, tenha poder para vir. E nós precisamos do poder, porque dependemos do poder do alto para vivermos em santidade. Estamos vivendo esse ano nessa busca, amém? Essa busca sobre a santidade. E para termos santidade, precisamos do poder do Senhor. Entende, irmãos, que nós não precisamos de muita coisa, não. Esse ano nós não precisamos de muita roupa nova. Esse ano não precisamos de muita conquista materiais. Esse ano nós precisamos de muitas atividades. Esse ano nós precisamos de poder do Senhor. Tudo que nós podemos ter esse ano, a prioridade é o poder do Senhor. É a santidade do Senhor. É andar mais com o Senhor. É buscar mais o Senhor. É se dedicar mais ao Senhor. Aleluia, Deus. Então Paulo ora, Senhor, para que o poder do Senhor venha sobre eles. E como que o poder do Senhor vem, irmãos? Porque às vezes nós podemos pensar, eu preciso de poder. Muito bem, é a primeira etapa, mas como eu consigo esse poder? Como que eu vivo esse poder? Como que eu encontro esse poder e esse poder faz parte da minha vida? Então Paulo vai explicar, versículo 17, olha aí. E que Cristo habite, amém? Tem aí na sua Bíblia a palavra habitar, para que Cristo habite
pela fé em vosso coração. A palavra habitar aqui, meus irmãos, ela denota intensidade. Ela dá uma ideia de intensidade. Habitar. A palavra habitar no grego, ela tem duas formas. Presta atenção que eu vou gastar o grego agora. Fica aí, presta atenção. Primeiro, habitar é paroquel. Paroquel significa habitar como um estrangeiro. Nosso irmão Célio viaja pouco, né, irmãos? Ele vai para um lugar e por um pouco tempo ele habita neste lugar, né, irmão? As pousadas maravilhosas, né? O habitar de paroquel significa você habitar, mas você não é o dono da casa. Você habita por um determinado tempo e depois vai embora. Mas não é paroquel que está aqui escrito em Efésios, capítulo 3, versículo 17. O que está escrito aqui é kaitokel, que significa uma habitação permanente. Estabelecer-se em algum lugar. Aqui dá uma ideia de viver em uma casa e ser dono desta casa. Paulo ora para que Cristo habite no coração daqueles irmãos. Mas ele usa kaitokel. O Senhor não é apenas um habitar em que o Senhor vem e depois vai embora. É um habitar que o Senhor vem e que o Senhor fica e que o Senhor mora, que o Senhor se estabelece. E quem que estabelece, irmão, quem é o dono da casa, muda as coisas que tem que mudar. Quem é o dono da casa, tira o que tem que tirar. Quem é o dono da casa, reforma aquilo que tem que reformar, muda o que tem que mudar, irmãos. Que o Senhor habite em nós nesse ano, kaitokel, no nosso coração, e que Ele mude o que tem que mudar no nosso coração, e que Ele retire o que tem que tirar no nosso coração, e que Ele restaure o que há que restaurar ainda no nosso coração nesse ano. Oh Deus, vem sobre nós e kaitokel no nosso coração. Amém? Aprenda essa palavra aí para você. De alguém falar para você, você gaste o seu grego agora. Eu tenho que kaitokel no meu coração, Senhor Jesus. Ele está aqui, não é um visitante, não. O Senhor é o dono do meu coração. O Senhor é que manda no meu coração. O Senhor é que faz o que tem que fazer aqui dentro. Eu sou servo, Ele é o Senhor. Aleluia! Glórias a Deus! Como que o Senhor, o Espírito Santo, tem vivido no nosso coração? Como é que o Senhor, meus irmãos, tem habitado em nós? Eu espero que seja a segunda forma. Mas se não, se há ainda uma luta que há em todos os corações, no momento em que nós vamos passando a viver com o Senhor, há de haver uma luta. Há de haver uma guerra no nosso coração, é ou não é? Vivemos uma vida antes de Cristo. Vivemos um conhecimento de vida antes de Cristo. Mas a partir do momento em que o Senhor vem a nós, e que nós agora vivemos e o Senhor habita no nosso coração, há de haver uma batalha. Essa batalha não é o inimigo não, irmãos. Essa batalha é o Senhor estabelecendo o lugar. Essa batalha é o Senhor querendo mudar o que há de mudar. Querendo trazer o que tem que trazer. Santidade, pureza. É o Senhor fazendo a mudança completa no nosso coração. Permita que o Senhor habite no teu coração, habite no teu lar e transforme o que tem que transformar. Louvado seja Deus. Agora Paulo, irmãos, para finalizar o verso 17, ele fala sobre Cristo habitar no coração. E ele vai usar agora dois substantivos aí. No final, a fim de que arraigados e fundamentados em amor. Amém? Arraigados e fundamentados em amor. Paulo vai usar agora, meus irmãos, duas figuras de linguagem. Uma figura de linguagem da botânica e uma figura de linguagem da engenharia civil. Amém? Arraigados. Ele fala sobre a botânica, sobre árvores, sobre raízes. Talvez Paulo está aqui em mente lá em Salmo 1, em que o justo, em que aquele que se aparta do mal, em que aquele que crê na palavra do Senhor, que anda com o Senhor, é como uma árvore no seu coração e ele é plantado
plantada junto a ribeiros, e ela permanece, e ela está firme ali. Para que o Senhor e o amor do Senhor, meus irmãos, venha criar raízes no nosso coração. Venha se fundamentar no nosso coração de tal forma que as raízes penetrem sobre todos nós, sobre todo o nosso corpo, sobre todo o nosso ser, meus irmãos. Paulo também vai usar a figura de fundamentados, uma figura da engenharia, sólidos como uma rocha que sustenta a casa, lá em Mateus 7. Uma casa firmada na rocha. Pode vir tudo. E vai vir, e vai abalar, e vai vir o vento, e vai vir o mar, e vai vir a tempestade, mas ela vai permanecer. Louvado seja o nome do Senhor. O amor de Cristo em nós, irmãos, permaneça e crie raízes profundas. Não raízes de amargura, como Paulo vai falar em outro lugar, mas raízes do amor do Senhor. O amor do Senhor habite em nós de tal forma que seja tão profundo e nada vai nos abalar, irmãos. Não, irmão, que olha o cara feio, não. Não é os problemas do dia a dia que todos nós temos, mas o amor de Deus vai habitar de forma tal e nós vamos viver esse amor que excede todo entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, versículo 18 e 19. Tem muito tempo ainda, glória a Deus. Versículo 18 e 19, irmãos, vamos lá. Vos seja possível, veja, Paulo está falando que Cristo habita pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, versículo 18, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. E assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Veja o que Paulo está falando aqui. Paulo está lançando agora, irmãos, uma condicional. Condicional é essa. Só é possível experimentar de forma plena o amor de Deus. Veja, nós estamos lendo o versículo, estamos com a Bíblia aberta. Então ele diz, vos seja possível. Ele está lançando agora algo subjetivo. Só é possível se o Senhor habitar em mim, de forma tal, de forma profunda. Só aí eu vou conhecer e compreender o amor de Cristo. Sabe por que tem pessoas que por um tempo vêm à igreja, experimentam aquilo que o Senhor traz diante da igreja, da sua palavra, dos louvores, se sentem até bem, mas depois de um tempo elas acabam saindo, irmãos, porque elas não tiveram profundidade, porque o amor de Cristo ainda não habitou de forma tal no seu coração, porque não criou raízes, não houve uma coisa sólida ainda no coração. Por isso elas não compreenderam ainda o amor do Senhor e conheceram o amor de Cristo. Denota tempo, irmãos. Denota vida com Deus. Denota muitas vezes sofrimento, andar com o Senhor e experimentar esse amor. Denota luta, denota choro, muita lágrima às vezes. Mas o final é bom demais. O final é saboroso demais, irmãos. Porque aí nós vamos compreender e conhecer esse amor de Cristo que excede todo entendimento. Louvado seja Deus. Paulo está falando agora, olha, existe algo grandioso, povo de Éfeso. Algo que vocês ainda não conhecem. Talvez. Mas olha só, Efésios, é preciso que Cristo habite em vocês, e se vocês permitirem, se vocês abrirem o coração, para que o amor de Cristo habite em vós, e ele mude que tem que mudar, e seja fundamentada, raízes, aí vocês vão conhecer e compreender o tamanho, a largura, o comprimento, a altura, a profundidade desse amor. Mas, irmão, permita que o Senhor haja e que Ele vá criando raízes, que é duro, machuca o solo a raiz, vai criando, vai abrindo espaço, machuca muitas vezes.
Os irmãos que trabalham com obra sabem que obra não é tão limpo. É tempo, é doloroso, né, irmãos? Mas depois é bonito, depois é belo. Depois está tudo bem. Mas até conseguir, irmãos, é transtorno, é sofrimento, é angústia. Passe por isso. Passe por esse deserto espiritual. Passe por essa fase de luta. Lá na frente, ao entendimento, à compreensão do amor de Deus para a sua vida. Quer experimentar do amor de Deus, irmãos? Amém? Então passa por isso. Tem que passar pela primeira fase, tem que passar pela fase do conhecer, tem que passar pela fase do sofrer, tem que passar pela fase do confiar, por esperar, por colocar toda a fé e confiança no amor de Deus, que Ele é maior, ainda que eu não entenda, Ele vai fazer, ainda que eu não compreenda em totalidade, o Senhor é maior, Ele sabe todas as coisas, eu vou confiar, eu vou esperar, e um dia eu vou experimentar um amor que ninguém consegue entender. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Compreender. Aqui Paulo faz uma distinção sobre compreender e conhecer. Ah, irmão, não é a mesma coisa? Português, sim, talvez. Mas é no grego. Compreender, irmãos, é algo intelectual, cognitivo. Existem coisas que nós entendemos. Coisas que nós podemos compreender como o Senhor está trabalhando. Não, isso aqui é a mão do Senhor. Isso aqui não é normal, não é comum. Eu posso compreender. Mas conhecer, irmãos, é algo presencial. Não é só aqui. Eu preciso experimentar. O salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom. Prove. Prove do Senhor. Experimente do Senhor. Conheça o Senhor e veja o quanto o Senhor é bom. Pastor Carlinhos aqui, ele abriu o culto, o livro de Jó, exatamente, irmãos, é isso que falaram, o livro de Jó. E Jó foi alguém que passou por algo que eu creio que ninguém quer passar. Amém ou não? Alguns disseram amém, né? Glória a Deus, temos gente de fé aqui, viu, pastor? Quer passar pelo que já passou. Eu não quero, não. Mas lá no fim, Jó compreende o que ele passou? Não necessariamente. Mas ele tem uma mudança na sua vida. Antes, eu ouvia falar, mas agora os meus olhos te veem, Senhor. Ah, Senhor, eu não entendo o que eu passei, mas agora algo mudou em mim. Agora eu vejo o Senhor. Agora eu sinto o Senhor. Agora eu compreendo mais. Agora eu conheço o Senhor. É preciso só conhecer de palavra, irmãos. Precisamos viver com o Senhor. Precisamos experimentar o Senhor. Precisamos viver a vida dia a dia com o Senhor. Irmão, como é que eu vivo isso? Não é vindo para a igreja? Amém. A gente é 1% daquilo que nós vivemos com o Senhor no nosso dia. E vem com o Senhor quando o problema chega. O desespero não é a primeira opção. Mas o confiar deve ser a primeira opção. O esperar em Deus deve ser a primeira opção. O colocar-se diante de Deus, o orar ao Senhor, o se deleitar no Senhor, deve ser a primeira opção do cristão. Pois ele conhece algo que o mundo não conhece. Ele conhece o Senhor. Louvado seja Deus. Paramos por final, queridos. Paulo, depois disso, fala que esse amor venha, para que eles sejam preenchidos até o que, meus irmãos? Até a plenitude de Deus. Paulo não fala até a sua plenitude. Paulo fala até a plenitude de Deus. Leia como é que está escrito. Não é nossa plenitude, não é até o nosso limite. Mas Paulo coloca algo maior. É até a plenitude de Deus. Não é algo que eu controlo, que o Senhor vai mexer. É sobre Ele. E Ele sendo derramado em mim, irmãos. Ele sendo derramado na sua vida. Ele enchendo a sua vida. Quem quer ser mais cheio de Deus? Nós. E é isso. Paulo ora para que nós sejamos plenamente preenchidos de Deus. Deus em nossa vida, Deus em nossa trajetória, Deus no nosso pensamento, Deus em nossas ações, Deus nos nossos sonhos, Deus nos nossos desejos.
Deus, quando nós vamos pensar, quando nós vamos sonhar, quando nós vamos querer algo, o Senhor na nossa vida, Ele deve habitar grandemente. Não agir com o Senhor como algo apenas que eu faço para que eu consiga alguma coisa. Eu estou querendo algo. Vou orar ao Senhor para que o Senhor me dá. Não é isso. Não é isso. Nós vamos orar, Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida. E eu vou buscar isso. E eu vou clamar por isso. Amém? Para ir para o final, queridos, versículo 20, a nossa conclusão. Versículo 20 e 21. O 20 diz o seguinte: aquele que é poderoso para fazer bem mais todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. Paulo ora, e Paulo espera por resposta. E quando nós oramos ao Senhor, nós alcançamos a resposta. Quando olhamos ao Senhor, esperamos o Senhor, a resposta vem, meus irmãos. Deus é um Deus que responde oração. Deus é um Deus que responde às expectativas do seu povo, quando estão sendo colocadas nele, e somente nele. Nós não oramos à toa, nós não esperamos à toa. Deus responde às nossas orações. E Ele responde, irmãos, primeiro, além das nossas expectativas. Às vezes nós, pela nossa limitação, pela nossa fragilidade, nós não conseguimos alcançar mais, além do que os nossos sonhos, além do que os nossos pensamentos podem alcançar. Mas o nosso Deus é um Deus que age e que responde além do que pedimos ou pensamos, além das nossas próprias expectativas. Louvado seja Deus por isso. Aquilo que eu não espero, aquilo que eu não consigo orar, aquilo que eu não consigo enxergar, o Senhor pode fazer. Louvado seja Deus. E Ele é um Deus, meus irmãos, que dá em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. E para fechar o versículo 21, Paulo fala: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Paulo, meus irmãos, finaliza esse pedido, finaliza essa oração, primeiramente, confiando que o Senhor, Ele tem poder para ressuscitar e realizar os sonhos que vêm de Deus, irmãos. Você tem orado, tem pedido, clamado, mas o teu coração, pela fragilidade dele, tem esfriado, esmorecido, tem morrido os sonhos. O Senhor nessa noite, ainda nessa noite sim, Ele tem poder para ressuscitar esse sonho. Ele tem poder para realizar esse sonho, se assim Ele desejar. E para que isso, irmãos? Para que no final, toda adoração, toda ação divina que o Senhor fizer, Ele venha finalizar em adoração ao Senhor. A nossa vida, irmãos, ela se resume em adorar ao Senhor, em buscar ao Senhor e esperar o Senhor. E quando o Senhor faz, quando o Senhor opera, quando o Senhor realiza, a sua igreja o adora. Amém? É isso que nós vamos fazer. Nós vamos buscar, nós vamos clamar, nós vamos esperar, mas crentes, confiantes, que no final nós vamos adorar a esse Deus. Louvado seja Deus. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus.